Zé, Patrícia, está escutando todo mundo? Boa noite, gente. Nós estamos na terceira mesa e agora nós vamos apresentar a mesa com o tema Terapia Ocupacional na Realidade Social. E a moderadora dessa mesa será a doutora Rosa Erlene Maria, terapeuta ocupacional, graduada pela Faculdade Católica de Goiás, coordenadora do Núcleo de Proteção aos Queimados de Goiás, coordenadora da Comissão Intersetorial de Monitoria e Execução das Políticas de Saúde do Conselho de Saúde do Estado de Goiás, coordenadora das políticas do Prefeito 11, faz parte da mesa diretora do Conselho de Saúde do Estado de Goiás e presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras de Goiás. E faz parte da diretoria do Prefeito 11 e membro da ABRAP. Boa noite, doutora Rosa, seja bem-vinda. Você é a coordenadora dessa mesa. Quero desejar a todos boa sorte, boa apresentação e vamos seguir com ela. Eu começo a nossa noite agradecendo a cada um que O seu telefone ficou mudo, Rosa. Então vamos recomeçar. O nosso muito obrigada a cada um de vocês por estarem nessa mesa, dedicando seu tempo, e a toda a comissão organizadora do evento. Dizer que é uma mesa que vai falar de um tema que é a realidade social. E aí, nós participamos de um curso há 15 dias atrás, e eu disse que quando eu estivesse nessa mesa, eu começaria com uma provocação que eu escutei no curso, que é realidade social. O problema social, ele só envolve vulnerabilidade? Ou quem que ele envolve? Qual camada social ele envolve? Então, começamos assim, tá certo? Uma provocação social, há uma questão social, para que nós, os debatedores dessa mesa, possamos ir discutindo pouco a pouco. E eu começo com Patrícia Ramos, assistente social, graduada pela Pontificia Universidade Católica de Goiás, graduada no curso de Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás, membro coordenadora do Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e reabilitados pelo INSS, militante pesquisadora sobre a temática da pessoa com deficiência, modelo biopsicossocial e políticas públicas. O tema, a importância do trabalho interdisciplinar para o reconhecimento do direito ao acessar a rede de políticas públicas. Seja bem-vindo, Patrícia, a nossa convidada nessa mesa, que não é terapeuta ocupacional e que é assistente social. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, é um prazer, Rosa. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os colegas da mesa e quero parabenizar, por, me parece que 50 anos, de profissão, dizer que eu estou, assim, muito feliz em vir debater esse tema aqui da realidade social, e dar o recorte aí sobre o trabalho interdisciplinar. Bom, eu começo, como você provocou, eu começo dizendo o seguinte, Rosa, e a todos aqueles que estão nos escutando. Bom, eu não sei se tem pessoas com deficiência visual participando, mas eu sou mulher clara, da pele clara, cabelos escuros, e estou com a blusa estampada, e atrás de mim tem uma parede clara. Eu começo dizendo que o ser humano, ele é de uma complexidade, que dentro dessa complexidade, nós temos várias características essas que muitas vezes, a depender do contexto social, em que essa pessoa está inserida,
se torna uma vulnerabilidade por vários fatores, inclusive a violação de direitos. Então, nesse sentido, nós precisamos enxergar esse ser humano, esse homem, né? E aqui eu estou falando de ser, nós precisamos enxergá-lo de maneira integral. E aí, uma área do conhecimento apenas não daria conta dessa totalidade. Então, partindo desse entendimento que o homem, ele tem uma complexidade a ser, né, enxergada, é fundamental destacar aqui que o trabalho interdisciplinar, ele é o único caminho para que nós possamos chegar mais próximo possível dessa complexidade, dessa totalidade. Por quê? Nós temos saberes e práticas, né, diferentes uma das outras. E nessa junção, nessa discussão, e aí daqui a pouco a gente fala das dimensões, é que a gente consegue chegar a um ponto de entendimento. Pensando nesse ponto de entendimento, é fundamental dizer que, mesmo que nós tenhamos a dimensão, né, de conteúdos, de disciplinas diferentes, e temos também, mesmo que a gente chegue a essa avaliação conjunta, existe algum momento que a intervenção, ela acaba sendo de cada profissional. Mas a análise, a avaliação, né, de um indivíduo, de uma realidade, ela precisa acontecer de maneira conjunta, porque é isso que faz com que o trabalho interdisciplinar seja a melhor ou o melhor instrumento para que nós possamos identificar a realidade. Porque nós temos a questão das vulnerabilidades, e aí a gente tem, né, características, nós temos a questão de gênero, raça, etnia, uma série de questões. Além disso, essas características que eu disse aqui, a depender da condição social, elas ficam em situação vulnerabilizada. A exemplo da pessoa idosa no Brasil. Ela é uma pessoa em situação de vulnerabilidade pela idade, porque o contexto brasileiro ainda não tem, né, no contexto brasileiro, nós não temos a política pública capaz de fazer com que esse cidadão, com essa característica, né, que seria a idade, possa participar em igualdade de oportunidade. Nós ainda temos essa dificuldade no Brasil. Assim se estende, né, para os grupos LGBTI+, para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência, e isso faz com que a gente tenha que trazer para esse contexto brasileiro, essa realidade brasileira, medidas afirmativas, para que a gente possa equiparar oportunidades. Então, as políticas públicas, elas só vai dar conta desse trabalho de trazer essa equiparação de oportunidade se nós conseguirmos juntar as diferentes áreas do conhecimento e, juntos, a gente ter uma avaliação conjunta e, claro, que depois disso a gente parte para uma segunda dimensão, que é a intervenção de cada profissional dentro da sua prática, né? Dentro daquilo que ele traz com competência técnica. Então, eu trago isso para a gente começar
o nosso diálogo. Rosa. Muito obrigada. Vamos agora passar para o nosso segundo contribuidor dessa mesa, José Antônio Santos, terapeuta ocupacional, especialista em sistema prisional, medidas socioeducativas e direitos humanos. Ex-coordenador da Câmara Técnica de Terapia Ocupacional em Contextos Sociais do CREFITO 11 e atualmente especialista penitenciário em terapia ocupacional da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 2, PRSL 2, SEAPMA, ex-conselheiro CREFITO 16. Seja muito bem-vindo, José Antônio. Eu te apelidei, na verdade, de Zé do Maranhão. Ai, Rosa, muito obrigado. Eu que agradeço assim, o convite. Tá? É uma honra estar fazendo parte dessa mesa. Pessoas tão ilustres, né? O Naum, a Luziana, a Patrícia. Muito obrigado mesmo. Tá compartilhando um pouquinho do que está acontecendo aqui no nosso estado, depois de tantas situações difíceis, né? E a gente carrega, eu vou assim pegar o gancho aí da Patrícia, concordando com certeza em tudo que ela falou, porque hoje, assim, o nosso estado ele é reconhecido, na UNTA em Brasília, ele sabe muito bem do DEPEN, que é o Departamento Nacional Penitenciário, e é só elogios assim do nosso estado, do sistema prisional que hoje nós desenvolvemos. Tá? Depois de tudo que aconteceu em 2013, aquela época do canibalismo, né, que nós chamamos aqui no nosso estado, e isso repercutiu em vários estados no Brasil. E, lógico que esse trabalho interdisciplinar, de uma forma, ajuda muito, com certeza, contribui bastante. E nós vamos só fazer assim, um breve resumo, né, assim, da nossa história. Nós estamos no Maranhão há 12 anos, iniciamos em 2008 em uma metodologia chamada metodologia APAC. Quando vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, pesquise, porque é uma metodologia diferente dessa que existente hoje, mas ela já existe, ela é presente em vários estados brasileiros, em vários países. O Dr. Mário Toboni, que foi o idealizador dessa metodologia. Então, nós iniciamos em 2008, em Pedreiras, município aqui do Maranhão, e estamos caminhando aí há 12 anos, tá? Em 2011, quando houve fazíamos parte antes junto com a Secretaria de Saúde, Segurança Pública. E quando houve essa separação, tá? Essa emancipação, a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, passou a caminhar de uma forma bem melhor, quando foi surgindo novos profissionais. E teve essa época de 2013 do canibalismo que repercutiu em todo o país, tá? Foi um momento difícil para a gente aqui no sistema, mas assim as políticas elas nos ajudam muito, né? Contribuem muito para o nosso sucesso. E em 2014 houve uma integração entre o Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, que surgiu essa Política Nacional de Atenção Integrada à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. Eu acho que houve uma provocação com o que aconteceu em 2013, então isso contribuiu muito para que passasse a ter uma visão melhor, e nosso estado abraçou essa ideia, tá? E passou a contratar mais profissionais da terapia ocupacional, certo? Já que o serviço social, a psicologia já estava de um número suficiente, a parte da saúde também. Então, para fortalecer o que a Patrícia falou, precisava de uma equipe interdisciplinar, uma equipe forte que pudesse fazer parte desse trabalho. E o terapeuta ocupacional dentro desse sistema passou a contribuir com um número. Hoje nós temos 44 unidades prisionais e nós estamos hoje com aproximadamente 30 terapeutas ocupacionais. Então, para a gente é uma conquista, tá? Apesar, em 2015 veio um edital de processo seletivo para a formação de cargo de especialista penitenciário em terapia ocupacional,
e isso nos ajudou muito, fortaleceu muito a nossa categoria, tá? Fortaleceu muito aqui a gente. E a gente tem essa abordagem junto com essa pessoa, na verdade, essa pessoa privada de liberdade. Nós atuamos, trabalhamos com ele intervenções, tá? Tem 3 modelos de intervenções que nós atuamos com ele, ao servidor, porque muitas das vezes a gente trabalha apenas com essa pessoa que está privada, que está à margem, ele privado da liberdade, mas assim, o servidor também, ele também tem esse desgaste, né? Tem esse trabalho, e hoje ele existe até uma política, uma emenda constitucional, que hoje não chamamos mais agente penitenciário, e sim o policial penal. Tá? Isso foi uma forma de unificar nessas federações, tanto estadual, unificar toda essa política estadual. Então, assim, a gente tem que dar essa atenção também para esse servidor. Então, o nosso trabalho não é só também com os reeducandos, existe também junto com esse servidor. Então, nós trabalhamos esse modelo de ocupação centrada nesse indivíduo, nessa pessoa, na forma de capacitá-lo eles a fazer parte, porque muitas das vezes, quando a gente aborda, ele vem para a gente para triagem, eles não têm habilidade nenhuma, eles não sabem de nada, viveram no mundo do crime, tá? Então não tem nenhuma habilidade. Então a gente passa a capacitá-los para que ele possa se desenvolver algo. E outra intervenção que é o modelo de desempenho ocupacional, onde a gente tenta realizar tarefas que ele possa ocupar de forma satisfatória, que ele possa gostar, que ele possa se sentir bem, apesar de não ter habilidade nenhuma, apesar de não saber fazer nada, mas através das nossas atividades, das oficinas, das frentes de trabalho. Quando eu abordar aqui a oficina, oficinas terapêuticas, artesanato, algo, e frente de trabalho aqui para a gente, além de ela ser terapêutica, ela é remunerada, certo? 3/4 desse trabalho, vou só dar um exemplo para vocês, ele recebe remunerações, certo? Existe frente de trabalho aqui, no caso, onde ele recebe. Trabalhamos em cima de 3/4 do salário mínimo, vamos supor que é R$800. R$400 ele recebe com um cartão, ele tem um cartão de banco, ele entrega esse cartão para a família, ele não pega nesse dinheiro. Os outros R$400, 200 vai para manutenção de banco, e os outros 200 vão para o pecúlio, que é tipo uma poupança, e quando ele tem o livramento definitivo, ele recebe, tá? Então, só para deixar bem claro, quando eu falar em oficina, em frente de trabalho, e nós também acompanhamos também essa parte da profissionalização EAD. Esse período de pandemia foi algo que passamos a atuar de forma bem maior, tá? Com esses cursos EAD profissionalizantes, porque os trabalhos presenciais não estavam acontecendo. Agora que aos poucos nós estamos retornando com algumas oficinas, algumas atividades. E assim, a grande discussão que a gente leva também é porque nós estamos há 12 anos dentro do sistema e a gente ainda não tem aquele reconhecimento, não sabe o que nós fazemos, não sabe das nossas atribuições e tal. Então, nós somos um profissional, Patrícia, Luciana, que nós contribuímos para habilitar e reabilitar essa pessoa, certo? Que ela chega para a gente sem habilidade nenhuma, sem perspectiva de vida nenhuma, tá? São taxadas como bandido, como ladrões, e a gente tenta mudar esses papéis dele, tá? Ele contra um ser humano, como você falou, tá? A gente tenta tirar esse rótulo dele de bandido, de ladrão. Bandido bom é bandido morto, né? Como é falado. Então a gente está tentando fazer esse trabalho. Eu trabalho numa unidade prisional aqui no Maranhão chamada São Luís II. Existe um complexo penitenciário no Maranhão. Do quilômetro 0 de São Luís até essa unidade são 13 quilômetros, certo? Então a nossa unidade é a única unidade que não é faccionada. Hoje existem as facções. Depois de 2013, que houve esse canibalismo, nós resolvemos separar. Então nossa unidade ela não tem faccionados,
certo? Nós estamos hoje na faixa de 800, já chegou a 1.000, mas nós estamos com 800, é uma das unidades que mais reeducandos tem. Mas nós estamos com 200 e poucos trabalhadores, certo? Nessa unidade. Eles que não vão para lá, eles que são pegos na rua, eles vão para uma triagem, passam 10 dias na triagem, da triagem eles escolhem qual unidade eles querem ir. Tá? Então, a gente tenta trabalhar essa reinserção dele, certo? De uma forma que é interdisciplinar, com toda a equipe de especialista penitenciário no jurídico, enfermagem, TO, a parte da educação, a pedagoga. Então, existe toda essa equipe, certo? Então, assim, quando você fala de equipe, a gente desenvolve algo aqui no Maranhão muito bom, muito importante, na verdade, que é a CTC. Antes de falar nisso, só para voltar, existe a LEP, a Lei de Execuções Penais. Então, assim, quando o TO, as pessoas que querem adentrar esse campo, ela tem que conhecer essa lei. Apesar que ela é de 89, ela tem já algumas considerações, algumas correções, mas nós precisamos conhecer a LEP, a Lei de Execuções Penais. E nós aqui no Maranhão, como em outros estados, como Santa Catarina, Minas Gerais, nós tentamos trabalhar a LEP, certo? E dentro da LEP tem a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação. Então, assim, essa comissão era como se fosse no hospital. No hospital não tem, a gente não estuda o paciente, não tem aquela reunião da equipe. Então, toda quinta-feira, na nossa unidade, nós reunimos. Nós temos 2 minutos para finalizar, tá bom? Ok. Então, aqui no Maranhão, nós tentamos reunir essa equipe, tá? Reunir para o quê? Para estudar essa pessoa, para saber inserir ele em qual atividade, dentre várias oficinas que nós temos. Então, nós trabalhamos essa comissão técnica de classificação. Nós elaboramos um programa individualizador da pena, certo? Ele é estudado, ele é inserido no trabalho de forma individualizada. A gente sabe dos crimes que acontecem, mas tem muitos que são reincidentes, então a gente tenta separar isso. Então, assim, a gente tenta desenvolver esse trabalho. Então, assim, só para finalizar, né, eu gostaria de finalizar com uma frase do Dr. Mário Tomboni, que ele diz que a liberdade sucede ao nascimento. Portanto, é a segunda mais valiosa conquista do ser humano. Ninguém é irrecuperável. Tá? Então, assim, a gente tenta matar esse criminoso que existe, né, na verdade. Tá? A gente tenta trabalhar esse ser humano. Tá? Então, é isso, a gente veste essa camisa, eu sou apaixonado do que eu faço, e o Dr. Mário Tomboni foi uma pessoa que me inspirou, certo? E que a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui no Maranhão, certo? E através disso, né, dessa equipe que sozinho, com certeza, nós, Patrícia, não fazemos nada sozinho, tá? Lógico que nós somos uma peça importante dentro desse sistema, mas lógico que nós precisamos dessa equipe interdisciplinar, desses outros profissionais juntos para fortalecer e trabalhar essa realidade social que precisa ser desenvolvida. Obrigado. Muito obrigada pela contribuição. E nós vamos passar para a nossa terceira participação, Luciana, que é uma pessoa que tem muito a brilhantar nossa mesa. Luciana Carvalho de Albuquerque, Maranhão, docente e chefe do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPE, doutora em bioética pela UNB, presidente da Associação dos Terapeutas Ocupacionais de Pernambuco e conselheira estadual de assistência social do SEAS de Pernambuco. Ela terá como tema para essa mesa o cenário atual da terapia ocupacional na Política Nacional de Assistência Social. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o CRAFIT 11, como fiz, de informação, de conhecimento, né, de opiniões sobre essa inserção da terapia ocupacional. É importante a gente entender a nossa profissão, né? No sentido de que a gente precisa muito mergulhar nessa realidade nossa, das políticas públicas, né? A realidade que a gente vive das políticas públicas, porque
a terapia ocupacional tem uma característica, categoria profissional, isso é de parcela, aliás, é um pouco da maioria, né, terapeutas ocupacionais trabalham nas públicas. Isso é uma questão, uma marca muito importante da terapia ocupacional, né? Então, a gente faz um pouco, né, da terapia ocupacional dentro da assistência social, entendendo que esse trabalho, essa atuação areamente, não é apenas no sistema único, na rede, né, do sistema único de assistência social. A terapia ocupacional ela tem um trabalho muito grande dentro do campo social, através de projetos, como o Projeto Metuia, através de ONGs. Então, assim, existe todo um campo social de trabalho da terapia ocupacional. Mas, com certeza, né, a rede de assistência social, o SUAS, é hoje a maior inserção dos terapeutas ocupacionais nesse campo. Então, a gente tem que se apropriar muito e mergulhar muito nisso. Mas aí eu queria trazer um pouco de reflexão sobre esse processo histórico que a terapia ocupacional passou, para que a gente começasse a ampliar nosso olhar, né? Sair desse olhar que era, no início, muito voltado para a saúde, né? Como se a saúde fosse o único campo onde a terapia ocupacional pudesse atuar, e a gente se apropriou de outras políticas públicas, como hoje a gente está, né, começando a um caminho na cultura e na educação. Então, na assistência social, a gente começou com um movimento porque existiam terapeutas ocupacionais trabalhando no campo, no SUS e no campo social, mas não havia um reconhecimento, fazer um trabalho de mobilização. Na época, um movimento entre o COFITO e a Abrato, né? Na UNTAI participou desse movimento, na e Rita Bittencourt pelo COFITO, e começaram a mobilização para que a terapia ocupacional se apropriasse desse movimento de assistência social. E houve uma grande mobilização em 2010, onde o Conselho Nacional de Assistência Social, né, do qual eu fiz parte na gestão 2016-2018, para mim é um espaço muito importante, né? A gente vai falar um pouco sobre controle social. E nessa mobilização, o Conselho Nacional de Assistência Social abriu uma discussão nacional para definir quais são os trabalhadores da equipe do SUAS, que trabalhadores seriam esses, né? E aí houve a mobilização da Abrato com o COFITO, em que os terapeutas ocupacionais começaram a participar dos encontros regionais. Aconteceram encontros, né, por região do país, houve uma grande mobilização aqui no Nordeste. Nosso encontro foi no Ceará, né, lá em Fortaleza, e os CREFITOS da região se mobilizaram para participar desse encontro. A gente conseguiu identificar alguns terapeutas ocupacionais que trabalhavam no SUS e conseguimos alugar van, essas coisas, para deslocar, e levamos esses terapeutas ocupacionais para que a gente pudesse fazer uma discussão política da importância da terapia ocupacional nessa atuação. E, com isso, houve uma grande sensibilização do Conselho Nacional, né, terapeuta ocupacional. O Abrato preparou um material rico, assim, né, uma grande apostila, né, sobre como o terapeuta ocupacional podia estar trabalhando no SUS, mas aí todo esse material, mobilização, CREFIT 6, providenciou camisas, a gente fez na nossa inserção dentro do SUS. E qual era esse passo? Se vocês olharem da nossa profissão, antes de 2000, da terapia ocupacional, que é o campo social. Nossas resoluções eram todas da saúde, mesmo que mencionassem que a gente tinha uma interface com o social, mas eram resoluções todas voltadas para a saúde. Isso foi identificado pelo Ministério em passe para a nossa inclusão nessa perspectiva de ter uma resolução que fosse só do campo social. Então, em tempo assim, a gente na época, resolução só que abordasse isso, e são Denise Barros, né, como Samira, como Débora Galvão, então, pessoas que já tinham produção na área, né, publicação na área, e a gente pôde se reunir e, em tempo recorde, construímos a resolução 383, né,
de 2010. Então, é uma resolução que trouxe essa perspectiva da terapia ocupacional no campo social. Então, quem tiver interesse, né, é só acessar o site do COFITO e lá tem a nossa resolução construída, né, por muitas mãos, e iniciação da terapia ocupacional na assistência social. Depois a gente foi para o encontro nacional, que aconteceu em março de 2011, onde houve uma mobilização com cerca de 100 ou mais terapeutas ocupacionais. Foi uma grande mobilização. E algumas pessoas, quando eu fui brasileira, aumentava, e o espaçamento histórico, né? Nesse momento desse evento, vai atuar na terapia ocupacional, nós estamos e entrou na assistência da terapia ocupacional e hoje na resolução CNAS número 17 consta a terapia ocupacional como um dos profissionais da equipe, né, da equipe que desenvolveu, que pode desenvolver esse trabalho, né? Então a gente tem toda uma discussão. Qual é hoje o que a gente identifica como os grandes desafios da terapia ocupacional no campo social? Primeira coisa é a formação. A gente precisa desconstruir essa lógica da formação só voltada para a saúde. Eu visitei muitas escolas nesse país, fui para muitos eventos, e muitas vezes, quando eu conversava com os colegas docentes, alguns cursos tinham uma certa dificuldade de entender que um curso de terapia ocupacional hoje, ele não pode dizer que é de uma linha única. Esse curso, ele adota a linha da saúde. Nós temos a formação como caminho, a gente não pode continuar nesse modelo de formar apenas para a saúde. Então, é importante essa conscientização, que a gente possa discutir isso muito no encontro da Reneta, vai ter um encontro agora, de que todos os cursos têm que se responsabilizar pela formação para o SUS, né, e para as demais políticas públicas, né? Então, a gente fizemos um trabalho de mobilização e de sensibilização do corpo docente que a gente tem nesse país, do quanto é importante incluir nos projetos pedagógicos a formação, mínima que seja, mas que dê uma potencialidade para os profissionais atuarem no SUAS. Então, acho que o primeiro desafio é esse, é a gente preparar o profissional para isso. Porque o que tem acontecido muitas vezes? Existem poucos concursos públicos ainda no SUAS, mas muitas vezes acontece, e quando essas pessoas são inseridas, essas pessoas muitas vezes trazem uma lógica de atendimento da saúde para dentro do SUAS. Doutora, nós temos 2 minutos só, tá? Vou concluir. 2 então, assim, minutos. esse é um grande desafio. Um outro desafio que a gente tem dentro do SUAS, que é a questão de sensibilização, informação e divulgação da terapia ocupacional para os gestores do SUAS. Então, a gente tem o encontro do Conselho Nacional dos Gestores Municipais, que a gente precisa se apropriar, precisa estar lá presente para sensibilizar os gestores do quanto é importante ter terapeuta ocupacional. A assistência social, né, nós temos a proteção social, né, básica e a proteção social especial. Hoje, os terapeutas ocupacionais estão, na sua grande maioria, na assistência social, na proteção social especial, da alta e na média complexidade, trabalhando, né, com as pessoas com vulnerabilidade social, com situação de violência doméstica, violências sexuais e outras coisas. A gente está atuando junto aos moradores de rua, né? Então, assim, a gente tem o Centro POP, as unidades de acolhimento, com os idosos que vivem em abandono. Então, a gente tem uma clientela enorme para trabalhar, voltados para projeto de vida, para fortalecimento de vínculos sociais, para que a gente possa fazer com que essas pessoas consigam se incluir na sociedade. Então, é todo um trabalho voltado, né, para enfrentamento de vulnerabilidade social, para que essas pessoas se empoderem, se fortaleçam e consigam criar seus caminhos dentro da realidade que vivem para a qualidade de vida, né? Então, numa lógica da assistência
social de terapêutico, de tratamento. Isso é muito importante definir dentro. E uma coisa que é importante, que eu clamo aqui os trabalhadores do no controle nos conselhos estaduais, aprimora as políticas públicas, traça estratégias e também na organização dos trabalhadores do SUAS. Eu faço parte do Fórum dos Trabalhadores do SUAS de Pernambuco e eu conclamo os terapeutas ocupacionais do SUAS que se insiram nos fóruns estaduais e municipais de assistência social para que a gente fortaleça a luta dos trabalhadores de assistência social, terapeutas ocupacionais, como os demais também. Então, obrigada, eu espero ter contribuído e fico aqui à disposição para alguma dúvida. Obrigada. Muito obrigada, viu? Sua contribuição foi excelente para o nosso debate que vai acontecer daqui um pouquinho. Bom, vamos seguir na nossa roda. E a nossa roda agora vai ter a participação do Dr. José Naum de Mesquita Chagas, terapeuta ocupacional, mestre em saúde pública, coordenador geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, filiado à Abrato desde 1998, quando você é mais velho que você é, hein, Naum? E membro da diretoria do CREFITO 11. Seja bem-vindo à nossa sala, à nossa discussão. Obrigado, Rosa. Luziana, acho que seu microfone está aberto, só caso dê interferência, tá? Gente, muito obrigado pelo convite, pela participação nessa mesa. Uma honra estar aqui com vocês. Patrícia, minha colega servidora do INSS e partícipe em lutas em defesa da pessoa com deficiência e da inclusão. Né? José, fantástico ver o processo e o progresso dos terapeutas ocupacionais no sistema prisional do Maranhão. Né? Os conheci no início desse projeto e fantástico sempre ver esse caminhar em evolução. Né? Luziana, o relato aí da nossa inclusão dentro do SUAS, fantástico. Bem, gente, o convite da Rosa, né, que é a coordenadora das políticas de terapia ocupacional no estado de Goiás, para o CREFITO 11, foi que a gente discutisse um pouco sobre a terapia ocupacional em direitos humanos e quais são os desafios atuais. Eu acho que isso está implicado aqui em tudo que a gente já discutiu um pouco, né? Da fala, da perspectiva intersetorial, multidisciplinar, multiprofissional e alguns outros aspectos. Eu queria começar lembrando uma frase que foi dita por um terapeuta ocupacional durante um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde há terapeutas ocupacionais, há direitos humanos. Essa foi uma frase citada pelo Dr. Mário Battisti, né, em São Paulo, nesse evento, como eu disse, durante uma comemoração e uma discussão de algumas alterações em políticas públicas de seguridade social na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas eu pergunto a vocês, será? Né? Onde há terapeutas ocupacionais, há direitos humanos. Ou deveria ser assim, né? Deveria ser uma verdade constante, mas a gente tem que refletir, antes tanto de dizer o sim, como também de negar. Né? E vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Qual é o nosso objeto de trabalho, enquanto terapeutas ocupacionais? Assistir o ser humano em suas ocupações significativas, no engajamento nestas, e também com o meio ambiente, né, no meio onde ele habita. O que é que essa pandemia nos trouxe de desafios em termos de direitos? Bem, ela certamente evidenciou ou agravou, né, desafios já instalados na nossa sociedade. Nem tudo é novo, né? Algumas coisas já estavam lá e ou ignorávamos ou fazemos questão, né, de negligenciar. O isolamento social crônico da pessoa com deficiência, ele já existia, né? Apenas foi evidenciado por meio da pandemia. A invisibilidade e a negligência social das pessoas em situação de rua. Né? Nada novo, um processo que sofre diversas reviravoltas pelo Estado, às vezes higienização, às vezes assistência insuficiente, políticas públicas sim, mas a gente ainda não tem uma solução adequada
para a população em situação de rua. E essa pandemia os vulnerabilizou ainda mais. A falta de acesso de alguns grupos populacionais à informação essencial, informação primordial. Há grupos, né, diversos que têm dificuldade de acesso à informação, e a pandemia agravou isso. Seja a população surda, seja a população migrante, as comunidades ciganas, né, pessoas que vivem em comunidades rurais, pessoas que têm uma menor escolarização. As informações não foram plenamente acessíveis durante essa pandemia. Nos estados, a gente viveu diversos impedimentos, né? Eu hoje atuo numa esfera a nível federal. A gente não tem execução direta. A gente tentou desenvolver essa mediação para tentar garantir o mínimo de acessibilidade comunicacional nos estados e nos municípios, para que as pessoas tivessem ao menos condição de, informadas, se proteger melhor, né? Mas essa foi uma grande barreira nesse processo da pandemia. Também criou novas, né? A pandemia trouxe uma outra junto consigo, né? Além do vírus, uma pandemia de sintomas psicossociais, ansiedade, depressão, estresse, excesso de trabalho, para quem foi para o low office, né? Não foi home office, foi low office, conflitos familiares. Então, muita coisa aí surgiu num intervalo de tempo muito pequeno, desafios profissionais e pessoais, tudo junto, né? Houve também um agravamento ainda de uma polarização de conflitos e segmentos políticos, mercantilização de problemas sociais. Quem dá mais pela vacina? Vamos leiloar. Quem dá mais pela vacina? Né? Isso é um problema social, né, muito grande. Nós temos o direito à saúde e a gente está vivendo uma situação. Olha, graças a Deus existe o SUS, porque outros países estão numa situação ainda mais complicada que a nossa. Risco de violação do direito à vida. A gente passou uma situação também muito sutil, mas perigosa. Houveram várias recomendações de protocolos que deixavam claramente a pessoa com deficiência em desvantagem, em havendo uma necessidade, né, digamos ali, uma disputa de leitos, quem vai ser tratado? Aquele que tem uma condição melhor ali, né? Então, aquela pessoa que tinha uma desvantagem funcional poderia ser preterida no acesso à saúde. Isso foi uma situação rapidamente identificada que a gente também combateu a nível nacional, com orientações, com retornos aos estados e ao Ministério da Saúde, que não concordávamos com essa sugestão de protocolo, né? Deixando claro que ela nunca foi adotada ao Ministério da Saúde, mas foi oficialmente sugerida como uma possível, né? E isso era um risco, né? Então, olha o nível que a gente chegou em situações de vulnerabilidades e risco de violação de direitos dentro dessa pandemia. Mas e aí, como é que os terapeutas ocupacionais responderam? Patrícia, eu sei que os assistentes sociais deram um show, mas deixa eu agora dar um peteleco aqui nos TOs. Como é que vocês responderam, meus filhos, meus amigos, meus colegas? Como é que a gente respondeu? Posso começar dizendo que não foi tão bem assim não, viu? Nós não tivemos uma ação articulada enquanto categoria, tá? A gente não agiu de modo unificado, e até por uma questão sistêmica. Nós não temos uma entidade que congregue os terapeutas ocupacionais, né? Que permita a reunião, a discussão do problema e a construção de uma solução para que todos sigam. Nós temos a entidade, mas os TOs não estão nela. Eis o problema. A gente nunca vai conseguir ter uma ação articulada enquanto categoria profissional, enquanto a gente, de fato, em peso, não se congregar em torno das associações. Isso é uma questão estrutural, conjuntural, e é a entidade que permite isso. O congregar, o discutir e o deliberar modos de agir. Não é a função do conselho, né? Ele não está aqui para isso. Então, nós não tivemos resposta da terapia ocupacional, mas nós tivemos respostas de terapeutas ocupacionais que individualmente apresentaram soluções, intervenções locais
a partir dos problemas que foram visualizando e enfrentando. Ok, isso já é bom, mas, de novo, não é suficiente. A partir desse diagnóstico e nós não tivemos uma resposta da categoria, primeira solução, você que não está, passe a estar, né, dentro das associações. Direitos humanos, eles perpassam transversalmente todas as políticas públicas. É o direito à saúde, é o direito à educação, à assistência social, à informação, como eu já coloquei aqui, à vida, ao trabalho, entre outros. Nós estamos cientes que também é nosso papel ético-político, tá? Advogar pelo direito do cidadão em todas as políticas públicas, em condições dignas. Tá? Não é só ter acesso, é ter acesso em condições dignas. Temos que ser instrumentos dessa vigilância, tá? E aprender a reportar aos canais oficiais qualquer situação de risco, de vulnerabilidade ou de violação. Então, terapeuta ocupacional, salvo no celular, Disque 100, Disque 180, né? Ligue 180. Riscos de violações, violações já ocorridas, modos de preservar ao máximo o direito das pessoas que nós assistimos. Um profissional terapeuta ocupacional que identifica sinais de violência, né, contra uma criança e adolescente, contra uma mulher, contra um idoso, uma pessoa com deficiência, o que é que ele deve fazer? Podem responder aí no chat. Estou vendo não, mas eu quero que vocês respondam certinho, por favor. Né? Respondam essa pergunta sem titubear, gente. Nós não podemos ser profissionais que lidam com estas pessoas, com esses grupos populacionais amplamente, né, cobertos a partir do reconhecimento dessa vulnerabilidade majorada e não saber como proceder diante de uma situação de indícios de violação ou de constatação, houve uma violação. Temos que saber como proceder. Desafios antigos, roupagens novas. Quando a gente está falando de possibilidade de violação de direito de criança, adolescente, mulher, idoso, pessoa com deficiência, isso não é novo, né? De novo, a gente teve um aumento muito grande durante a pandemia de casos de violações de direitos, de violências contra essas populações. Mas e aí? Você está sabendo o como proceder quando for a pessoa que você acompanha, a pessoa que você assiste? Então, essas realidades sempre fizeram parte da atuação de um terapeuta ocupacional, mas poucos de nós abraçaram essa concepção de que nós também somos defensores de direitos humanos. E você, que está nos acompanhando agora, né? É um profissional que zela pelo direito humano? Advoga pelo acesso a direitos das pessoas que você acompanha, independente do contexto, do sexo, da cor, né? Protege para que os direitos dessas pessoas não sejam violados? Se você respondeu a essas questões, né, e também dizendo um sim, você também é um componente dessa rede de proteção social e do sistema de garantia de direitos em direitos humanos e deve se empoderar disso. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu coloco aqui, essa perspectiva do empoderamento, da recolocação cognitiva do nosso espaço de atuação, nos assumir também como profissionais de direitos humanos, profissionais membros, né, componentes desse sistema de garantia de direitos e da rede de proteção. Obrigado, já terminei. Você já finalizou? Pode finalizar, eu só precisava te avisar. Então, fui precisa? Então tá, nós temos 2 minutinhos para fazer a seguinte discussão. Nós, enquanto pessoas que trabalhamos com diferentes áreas sociais, trazemos por fora da discussão a seguinte frase: a vulnerabilidade, eu comecei falando sobre isso, o problema social, ele não é somente a vulnerabilidade. Aquela pessoa que tem uma situação socioeconômica carente e desprovida, né? E que precisa de ser inserida no seu direito de cidadania. Mas qualquer que seja, né, Patrícia, um trabalhador reabilitado
que esteja incluído no INSS, e se ele não está incluído no INSS? Se ele é um trabalhador rural e ele nunca pagou INSS, como que fica a questão social dele? Então, eu gostaria que quem pudesse dar só uma fala sobre isso para a gente, porque a gente pode receber esse cliente, paciente, em algumas das nossas áreas de atuação, certo? E como que nós faríamos? Se cada um puder dar uma dica, a gente fecha a nossa mesa com essa contribuição para a nossa sociedade e para os nossos colegas. Bom, eu vou falar, mas eu peço ajuda aí ao meu colega, né, que tem mais experiência do que eu na reabilitação. Eu vou falar de um ponto de vista de acesso à política pública previdenciária. A Lei 8.213, ela diz que deve assegurar a proteção integral, né? Quer dizer, quando nós estamos falando de integral, Rosa, nós estamos dizendo que é preciso olhar este trabalhador, seja formal, seja do mercado formal, seja do mercado, né? Você citou aqui o rural. O rural, a depender, ele tem direito também, tá? Como segurado especial. Então, a gente precisa olhar, a lei diz isso. Então, o que é que a gente faz lá enquanto serviço social, tá? Vou trazer isso para você, que atua também na reabilitação, mas, independente de atuar na reabilitação, o serviço social ele precisa fazer com que essa pessoa tenha acesso, caso ela tenha alguma resposta aí de interferimento. A gente trabalha para que aconteça uma mediação, para que essa pessoa consiga alcançar, caso ela tenha direito. E se ela não tem o direito, porque o direito previdenciário, ele é claro, você precisa contribuir, a gente vai orientar para que ele entenda os motivos e para que ele tome uma decisão e aí ele consiga se inserir nessa política pública. Aí eu gostaria que o Naum falasse um pouco mais de como é esse processo, né, Naum? Eu só vou pedir, não, para você não estender muito, tá? Eu sei que eu principalmente gostaria muito de falar mais, né? E aí eu faço a seguinte provocação junto com vocês, para a gente voltar um outro dia com esse tema para aprofundar mais, porque inclusive o Zé, né, o Zé do Maranhão teria muita coisa para falar, a Luziânia hoje estava com problema de internet, né, e por isso que nós tivemos que mudar o nosso estilo da nossa mesa. Então, quem sabe a gente não faz essas provocações aí ao longo até o final do ano, né? Então, Naum. Como a Patrícia já colocou, o segurado rural, né, a pessoa que é trabalhador rural, ela tem regras específicas, então ela é diferente do trabalhador urbano que contribui para a Previdência Social e só tem alguns direitos de modo contributivo. Algumas modalidades do trabalhador rural vai ter acesso sem a contribuição. A reabilitação profissional, por outro modo, ela não é necessariamente algo vinculado à contribuição. Uma pessoa com deficiência, por exemplo, que não tem vínculo com o INSS, pode acessar a reabilitação profissional. Um trabalhador rural precisa ter vínculo empregatício, né? Precisa ter essa intencionalidade do ingressar ou retornar ao mundo do trabalho para viver a reabilitação profissional, por exemplo, né? Mas outros benefícios previdenciários, aí tem o seu modo de regulação. Previdência social é complexo, não dá para a gente falar rapidinho, não. Mas, enfim, as vulnerabilidades são muitas. A gente tem um sistema de garantias de direitos bastante estruturado no Brasil. O que a gente tem que auxiliar é que ele seja implementado
Então, acho que eu fecho colocando que todos nós, profissionais, né, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos e outros, temos que ser todos operadores desse sistema de garantia de direitos, independente da política que atuemos. Então, obrigado. Muito obrigada a cada um de vocês. E dizer assim, que... Rosa, a gente ainda tem algum tempo para falar alguma coisa? 1 minuto, dá? 1 minuto. Não, só então, pela sua provocação. Espera só um pouquinho. Eu já vou despedir, porque aí você entra e finaliza com a sua fala. Eu quero dizer muito obrigada a vocês todos, o meu imenso carinho. Luziânia, aceita a provocação de que a gente volte a falar um pouquinho mais depois. Então, você pode fechar. Luziânia, boa noite a todos, mas continue aí. Luziânia vai finalizar e nós ainda teremos mais uma mesa, que é TO em hospitalar, e teremos a palestra do professor Derivan. Então, Luziânia, pode fechar. Só para a provocação, o SUS é uma política para todos, o SUS é para quem dela precisa. Então, independente da situação econômica, se alguém sofre, por exemplo, violência doméstica, seja lá de que nível econômico for, a política de assistência social está aberta para isso. Então, é importante que saiba disso, que você pode recorrer desde que você tenha uma demanda. E dizer aos terapeutas ocupacionais que a gente precisa aprender a trabalhar de forma intersetorial. Quem é do SUS, conhecer o que o SUS faz e vice-versa, para a gente fazer esse trabalho intersetorial, saber um encaminhar para o outro. Só chamar a atenção para isso. Obrigada. Gratidão a todos, uma boa noite. Vocês continuem assistindo a gente, tá? Boa noite.